Olá meninos, tudo bem com vocês? Bom, essas duas questões que eu estou colocando aqui são questões complementares da aula anterior que você pode observar aqui em cima, que foi a minha primeira live de cálculo estequiométrico. Como a aula foi muito longa, não deu tempo de resolver essas duas questões. Então o que eu fiz? Resolvi as duas questões, coloquei aqui no canal para vocês, para que na próxima live a gente fale de cálculo correagente e excesso. Falar nisso é daqui a pouco, hein? Vai ficar gravado aqui no canal para vocês, beleza? Vamos lá para o enunciado. O enunciado diz o seguinte, ó. A decomposição térmica do ácido nítrico na presença de luz libera o dióxido de nitrogênio de acordo com a seguinte equação não balanceada. Está aqui a reação não balanceada. Assinale a alternativa que apresenta o volume de gás liberado, ó, o volume de gás liberado na CNTP quando 6,3 gramas do ácido nítrico são decompostos termicamente. Beleza? Então ele quer saber o volume de gás liberados nessa questão. Bom, primeiro eu vou precisar da equação balanceada. Então eu vou colocar aqui, ó, a equação balanceada que representa o processo. Vamos lá. Para fazer o balanceamento, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu colocar aqui 1 mol do ácido nítrico, ó, 1 nitrogênio, aqui 1 nitrogênio. O nitrogênio está balanceado. Aqui eu tenho 1 hidrogênio e aqui já tem 2. Então já vai dar para colocar frações aí. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil o nosso balanceamento, eu vou apagar esse 1, e vou começar com 2 no balanceamento. Se eu colocar 2 aqui, ó, 2 nitrogênios, ó, 2 nitrogênios. 2 hidrogênios, aqui, ó, 2 hidrogênios. Hidrogênio está balanceado. Oxigênios, 2 vezes 3 dá 6, né? Aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, mais 1 aqui dá 5, mais meio mol de O2 deu 6 oxigênios. Quer conferir? Ó, vamos conferir. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Nitrogênio está balanceado. 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Hidrogênio está balanceado. Oxigênios, 2 vezes 3 dá 6. Aqui tem 1, aqui tem 4, 2 vezes 2 dá 4. E aqui tem 1 também. 1 mais 1, 2 mais 4, 6. Está balanceado o processo. Portanto, a equação balanceada nos conta o seguinte, ó, que 2 mols do ácido nítrico reage com produzindo, né, 1 mol de água, produzindo também 2 mols de gás carbônico, produzindo também meio mol de gás oxigênio. Agora, veja, qual foi a pergunta da questão? A pergunta dele é, assinale a alternativa que apresenta o volume de gás liberado na CNTP. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando ele pergunta aqui, ó, o volume de gás liberado, ele menciona qual é o gás que ele quer? Não. Se ele não menciona qual o gás que ele quer, ele está falando de forma geral. Então a gente vai contabilizar todos os gases produzidos no processo. Vamos lá na equação, ó, na equação balanceada. Veja, aqui, se você observar, a água é líquida. O dióxido de nitrogênio é gasoso. E o gás oxigênio é gasoso também. Então eu vou calcular o volume desse dióxido de nitrogênio e do oxigênio somados. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que 2 mols de ácido nítrico, quando reagem, produzem 2 aqui mais meio aqui, vai dar 2,5 mols de gases. Agora gases misturados, o NO2 e o O2 juntos, né? De acordo com aquele procedimento que eu passei para vocês na aula anterior de cálculo estequiométrico, chegou a hora da gente fazer o quê? Chegou a hora de você fazer a mudança de unidades de acordo com o enunciado da questão. Ele quer saber o volume de gás liberado na CNTP. Ora, para passar para volume na CNTP, lembra que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Então eu vou transformar isso aqui em volume na CNTP, senão eu não resolvo a questão, certo? O que mais que ele perguntou? Ele perguntou também, ó, sobre, ó, quando 6,3 gramas do ácido nítrico são decompostos. Quando ele fala do ácido nítrico, ele fala na sua massa. Então eu preciso transformar aqui de mol para massa, senão eu também não resolvo a questão. Como é que você passa de mol para massa? Calcula a massa molar, ué. Então vou calcular separado aqui, ó, a massa molar do ácido nítrico, HNO3.
Aí você precisa de uma tabela periódica, né? Hidrogênio tem peso atômico 1, o nitrogênio tem peso atômico 14 e o oxigênio 16. Então aqui são 3 oxigênios, 3 vezes 16. Se você somar 1 mais 14 mais 3 vezes 16, isso aí vai dar, ó, 3 vezes 16 dá 48, né? 48 com 14 vai dar 58, 62. Com mais um, 63. Então aqui deu 63 gramas por mol, beleza? Então vamos lá para a equação balanceada. 2 mols de ácido nítrico transformando para massa corresponde a 2 vezes 63 gramas de ácido nítrico, que quando reagem produz 2,5 mols de O2. Ora, cada mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. O2 não, O2 e NO2 juntos, né? Aí a pergunta dele foi, ó, 6,3 gramas do ácido nítrico. Se 6,3 gramas do ácido nítrico estão reagindo, significa que qual vai ser o volume de gás produzido. Esse volume de gás produzido aqui, ó, vai dar, montando a conta aqui, ó, 6,3 gramas vezes 2,5, ó, no lugar de 2,5 eu posso colocar 5 sobre 2, que é o mesmo que 2,5, vezes 22,4 litros, dividido por 2 vezes 63 gramas. Já posso simplificar aqui, ó, gramas com gramas, certo? Já posso simplificar, aqui é 6,3, quase não apareceu a vírgula, né? 6,3 por 63, simplificou, vai dar 10 aqui embaixo. Então deu 5 vezes 22,4, embaixo 2 vezes 2, 4 vezes 10, 40. Então ficou 5 vezes 22,4 dividido por 40. Se você fizer esse cálculo vai dar um volume aproximado de 2,80 litros de gases. Nesse caso, são gases misturados, o NO2 e o O2 também. Como tem 2,80 litros de gases, essa resposta está aqui, ó, na letra B da questão. Beleza? Vamos lá para a questão número 5. Essa questão número 5 é a quinta questão e a última questão da nossa aula 1 de cálculo estequiométrico na live aqui em cima. Depois você, se você não viu ainda, assiste que lá eu tenho toda a explicação da teoria de balanceamento de equações e também de a parte introdutória de cálculo estequiométrico. No Brasil, os postos de combustíveis comercializavam uma gasolina com cerca de 22% de álcool anidro. Na queima de 1 litro desse combustível, são liberados cerca de 2 kg de gás carbônico na atmosfera. Eu vou começar a destacar informações importantes. Ó. Na queima de 1 litro desse combustível, são liberados cerca de 2 kg de gás carbônico na atmosfera, beleza? Questões do Enem, você precisa ter muita atenção na interpretação, entender o enunciado, isso é importante demais. Vamos lá, continuando aqui no enunciado, ó. O plantio de árvores pode atenuar os efeitos dessa emissão de gás carbônico. Beleza. A quantidade de carbono fixada por uma árvore corresponde a aproximadamente 50% de sua biomassa seca. O que é isso? Isso é a quantidade de carbono fixada por uma árvore. Você vai ver que é uma informação importante também para resolver a questão. E para cada 12 gramas de carbono fixados, ó, para cada 12 gramas de carbono fixados, 44 gramas são de gás carbônico retirados da atmosfera. Beleza? Mais informações importantes no enunciado. Ó. No plantio, no Brasil, o plantio de eucaliptos grandes, né, o nome dela, é bem difundido, sendo que após 11 anos, essa árvore pode ter massa de 106 kg, ó, a massa de um eucalipto é 106 kg, dos quais 29 kg são água. Uma única árvore de eucalipto grandes, com características descritas, é capaz de fixar a quantidade de gás carbônico liberada na queima de um volume dessa gasolina mais próxima de quanto? Entendeu? Bom, tem várias informações no enunciado dessa questão. Vou começar pela parte que eu destaquei aqui em azul. Por isso que eu destaquei de cores diferentes, para a gente fazer por etapas. Ó. A massa da árvore é 106 kg, dos quais 29 são água. Então, para uma árvore, eu vou começar colocando assim, ó,
para uma árvore, né? Nós temos aqui uma massa de 106 quilogramas, dos quais 29 são água. Se eu pegar esses 106 quilogramas da massa da árvore e tirar os 29 quilogramas de água, nós obteremos uma massa aqui, 106 menos 29 dá quanto? Vai dar 77 quilogramas. O que é isso? É a árvore seca, ou seja, isso aqui ó, é madeira seca. Então, se você pegar essa árvore, tirar toda a água que tem nela, sobra a madeira seca, certo? Então, eu sei que essa árvore corresponde a 77 kg de madeira seca. Lá ele fala o seguinte, ó, a quantidade de carbono fixada por uma árvore corresponde a aproximadamente 50% de sua biomassa seca. Olha essa informação aqui, ó. 50% da sua biomassa seca. Se 77 kg é a massa seca dela, quanto dá 50% disso? É fácil de você fazer. 77 kg é a massa toda da árvore seca, ou seja, isso é 100%. Logo, 50% dessa árvore seca corresponde a quanto? Vou chamar de x aqui, ó. Se você fizer as contas desse x, esse x vai dar 38, é metade de 77, né? 38,5 quilogramas de quê? Ora, vamos lá no enunciado, ó, aqui comigo, ó. A quantidade de carbono fixada por uma árvore corresponde a aproximadamente 50% de sua biomassa seca. Isso significa que 38,5 quilogramas é a quantidade de carbono fixado, ó, fixado por essa árvore, beleza? O que a gente vai fazer com esse enunciado agora? Vamos lá, continua no enunciado da questão. E para cada 12 gramas de carbono fixados, 44 são de gás carbônico. Então, olha a informação que ele dá. Para cada 12 gramas de carbono fixado, esse carbono fixado retira da atmosfera quanto? 44 gramas de gás carbônico. Ó. Retira 44 gramas de gás carbônico, CO2. Como a árvore fixou 38,5 kg de carbono, olha aqui, ó, como ela fixou 38,5 kg de carbono, ó, carbono fixado, né? Se eu colocar aqui um valor y, o que o y vai me dar? Quanto de gás carbônico foi removido da atmosfera? Se você fizer esses cálculos aqui, ó, esse valor y vai dar 38,5 kg vezes 44 gramas dividido por 12 gramas. Isso aí vai dar 141, ó, 141,16 quilogramas de gás carbônico. Então, essa árvore retirou da atmosfera 141,16 kg de gás carbônico. E aí, o que eu faço com essa informação? Vamos lá em cima, ó. Na queima de 1 litro desse combustível, são liberados cerca de 2 kg de gás carbônico na atmosfera. Qual foi a pergunta dele? Uma única árvore de eucaliptos grandes, com as características descritas, é capaz de fixar a quantidade de gás carbônico liberada na queima de qual volume dessa gasolina? Então, na verdade, ele quer saber o seguinte: essa quantidade de gás carbônico fixada corresponde a quanto da gasolina queimada? Ora, para terminar, portanto, a questão, vou colocar de preto agora, ele fala o seguinte, ó, que 1 litro desse combustível libera na atmosfera 2 kg de gás carbônico. Então, 1 litro dessa gasolina libera na atmosfera 2 kg de gás carbônico. Como nós sabemos que a árvore fixa 141,16 kg de gás carbônico, se eu colocar aqui um valor, eu vou chamar de M, esse M vai me dar a massa de gasolina que, quando queima, libera a mesma quantidade de gás carbônico absorvido por uma árvore. E essa massa M vai dar aproximadamente 71 litros de gasolina. 71 litros de gasolina
Tá aqui, ó, na resposta, cadê aqui, da letra C. Na verdade, essa resposta é 70,6, que vai dar aproximadamente 71 litros. Beleza? Então, essas são as duas questões que não deu tempo de fazer aqui na live, porque ela ia ficar muito longa. Espero que você tenha entendido e aguardo você. Daqui a pouquinho a gente tem a nossa live 2, onde eu vou falar de cálculo com reagente em excesso. Vai ficar gravado aqui no canal, falou? Abraço. Se você gostou, dá um like, ativa o sininho, que toda vez que eu for postar alguma coisa nova, você vai ficar sabendo. Ajuda a divulgar o canal, que é importante, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.